Uma das questões básicas que as pessoas sempre procuram ajuda na direção espiritual é a questão vocacional. A pessoa quer saber qual é o seu estado de vida, se ele nasceu para casar ou para ser celibatário, se nasceu para ser engenheiro, médico, advogado ou sacerdote, religiosa, enfermeira, alguma coisa assim. Pois bem, para nós descobrirmos o estado de vida ou a vocação específica, é necessário que a gente dê um passo atrás. Ou seja, se nós vamos construir a casa, precisamos ter um bom fundamento. Se eu quero saber qual é a minha vocação específica, eu preciso ter assegurada, solidamente dentro de mim, a minha vocação geral. Ou seja, a vocação que todo ser humano tem. Então, não é possível, eu descobrir se nasci para ser padre ou se nasci para casar, se eu antes não descobri e não sei e não vivi aquilo que é a vocação de todo ser humano, que é a vocação para a santidade, a vocação para o céu, a vocação para a nossa salvação. Deus não nos criou para sermos condenados. Deus não nos criou para o inferno, Deus não nos criou para o pecado. Ele nos criou para a conversão, para a santidade, para sermos filhos de Deus e para um dia estarmos no céu, na nossa felicidade eterna. Veja, é aqui que está a base de tudo aquilo que é a nossa vida espiritual, é aqui que está a base também de toda a nossa vida moral. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, na Suma Teológica ele tem 3 partes. A segunda parte é a parte que trata da moral. Então, esta parte moral, que vai falar do conhecimento humano, tem 2 seções. A primeira seção, que é chamada de prima secunde, a primeira seção da segunda parte trata daquilo que é a moralidade em geral, digamos assim, o arcabouço. E a primeiríssima questão que Santo Tomás de Aquino nos propõe é a questão do fim último do homem. Então, nas questões de 1 até 5, ele fala do fim último do homem, da bem-aventurança, ou seja, daquilo que é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Se você quer descobrir a sua vocação é porque você quer ser feliz, não é isso? Mas para você descobrir a sua vocação, a sua felicidade, você precisa ter bem claro qual é o seu fim último, qual é a sua finalidade. Até aqui parece bastante teórico. Vamos ser mais práticos. Veja, você precisa responder a seguinte pergunta: quem sou eu? Para você responder a isso, você pode responder de várias formas, Mas a melhor forma de você responder é você explicar claramente qual é a sua finalidade. Por quê? Porque não adianta você se perder em outros tipos de detalhes, sei lá, eu tenho aqui os meus óculos. Qual é a finalidade disso aqui? Você pode descrever o material. Ah, não, isso aqui é feito de metal, de cristal, tem plástico, etc. Isso e aquilo. Você pode descrever a forma, que é um pouco retangular, isso e aquilo. Mas nada disso vai te dizer o que são os óculos. Eu posso ver o fabricante aqui, sei lá, quem que fabricou. Ou seja, a causa material, a causa formal, a causa eficiente, nada disso define adequadamente esse objeto aqui, a não ser que eu diga qual é a finalidade. Se um índio ou um aborígene, ou se, então um homem das cavernas que nunca viu esse objeto, encontrar ele jogado, ele não vai saber qual é a finalidade desse negócio. Não vai saber o que é, porque não sabe para que serve. Uma vez que você sabe para que serve, então você sabe o que é aquele objeto. Então, os óculos são um instrumento para corrigir
no caso aqui, um defeito, né, na minha visão. Muito bem. Finalidade. O que é que você veio fazer nesse mundo? Não é? Em palavras pobres, o que é que, uma vez alcançado, vai te dar felicidade? Onde está a felicidade humana? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai e começa a ver as várias soluções que as pessoas propuseram. Não é? Ah não, a felicidade humana está no corpo, está no prazer, está nas riquezas, não é? Está na honra, está na glória, felicidade humana está nisso, está naquilo. Nada responde realmente, porque nada dá a felicidade do homem. Por quê? Porque, resumo básico de tudo aquilo que Santo Tomás nos coloca, é que as pessoas ficam procurando aquilo que não são finalidades, que são meios. As pessoas trocam os meios, né? E colocam os meios como se fossem finalidade. Vamos ser mais específicos para você entender. Olha só. Como é que funciona a sua vida basicamente? O que é que você faz? Você faz seus projetos. Então, seu projeto é o seguinte: você está aqui num período da sua vida. Período da vida chamado escola. Então, você está na escola e você pergunta: o que você está fazendo na escola? Ah, eu estou preparando porque um dia eu vou para a faculdade. E por que você vai para a faculdade? Ah, porque eu estou preparando porque um dia eu vou prestar concurso. E por que você está fazendo concurso? Ah, eu estou preparando porque um dia eu quero sustentar a minha família, etc e tal, isso e aquilo. Veja, o que está acontecendo com as pessoas? Você está dizendo que o sentido da escola é a faculdade, que o sentido da faculdade é o concurso, que o sentido do concurso, você está adiando o problema. Você não está resolvendo o problema. Está adiando. É como se você dissesse assim: eu vou pagar uma dívida, mas quem vai me dar o dinheiro para pagar a dívida? Eu não tenho. Ah, não. Se eu não tenho, quem vai me dar é o Felipe. Mas o Felipe também não tem dinheiro. E quem vai dar o dinheiro para o Felipe? Ah, vai ser o Carlos. E quem que vai dar o dinheiro para o Carlos? Bom, vejam, se ninguém tiver dinheiro no final das contas, eu aqui, que estou no início, eu não vou receber o dinheiro nunca. A finalidade da escola é a faculdade, Por quê? Porque a escola em si ela não tem sentido. É absurdo ir para a escola. Você vai para a escola por quê? Ah, porque eu gosto de ir para a escola. Isso não existe. É absurdo ir para a escola se não tiver finalidade. Então, a finalidade da escola é a faculdade. Ah, bom. Mas é absurdo ir para a faculdade se ela não tem finalidade. Não, mas a finalidade é o seguinte, é que tem um concurso. Não, mas é absurdo fazer concurso e não ter uma finalidade. Não, a finalidade do concurso é o dinheiro. Mas é absurdo querer dinheiro, porque o dinheiro é simplesmente um meio. O que você quer fazer com o dinheiro? Ah, não, eu quero sustentar minha família. E por que você quer sustentar minha família? Porque eu quero ser feliz. O problema é o seguinte, aqui você vai barrar, né? Você vai parar numa coisa chamada morte. Não é? É como o sujeito que passa a vida inteira acumulando dinheiro porque ele vai usufruir daquilo. Aí ele chega aos 70 e tantos anos de idade, perdeu a saúde conquistando dinheiro e não tem nem como usufruir. E mesmo que ele tivesse como usufruir, a felicidade não viria. Então aqui está o problema. Nós estamos vivendo um mundo insensato, uma vida insensata, porque nós estamos simplesmente adiando problemas. Nós precisamos nos dar conta que se a nossa vida tem sentido, o sentido da vida está fora da vida. Tem que estar fora da vida. O sentido da vida tem que estar em algo que não é transitório, mas é definitivo, que irá se alcançar definitivamente. Portanto, aqui nós precisamos colocar a finalidade, né, a bem-aventurança,
a razão de ser da nossa vida em Deus. Tem que haver o sobrenatural, senão as coisas não se sustentam. Vamos ser bem práticos agora. Veja, nós somos num mundo que simplesmente não reflete isso. Não pensa nisso. Por quê? Porque todo mundo vive o hoje e a razão do hoje é o amanhã. Você vê, por exemplo, quais são as duas grandes correntes de pensamento que guiam o mundo atual? O marxismo ou então o liberalismo capitalista. O marxista ele diz assim: eu faço a luta de classes hoje para ter a felicidade da sociedade perfeita, sem classes, paradisíaca amanhã. Veja, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está adiando, ele está dizendo que a solução do hoje é o amanhã. Só que esse amanhã nunca chega. E, portanto, o dinheiro nunca vai chegar aqui. Mesma coisa o capitalista, ele diz, não, a minha finalidade é acumular dinheiro, porque quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou fazer o quê? Morrer. A única coisa que você vai fazer. Entende? Quer dizer, o negócio perde o sentido. As pessoas vivem de forma absurda. Então, você termina, né, tendo duas escolhas. Qual é a escolha básica que você tem que fazer na sua vida? É o seguinte: se o sentido da vida está fora da vida, então você tem duas opções. Primeira opção: existe o sobrenatural, existe algo fora da vida, ou seja, existe a vida eterna. Ou então, não existe a vida eterna, só existe o nada depois. Pronto. Non datur tertium quid. Ou tem alguma coisa depois, ou então não tem nada depois. Ok? Acho que não tem uma outra opção. Tá bom. Se não existe nada depois, que é a opção das pessoas que vivem sem fé, então você tem que ser lógico, consequente, coerente e decretar que a vida é insensata. Esta vida não tem sentido nenhum. É isso que os filósofos existencialistas concluíram. Quando em 1942, Jean-Paul Sartre fez a sua famosa conferência, né, respondendo a pergunta, o que é o existencialismo? Ele disse assim: o que é o existencialismo? É uma filosofia que quer tirar as últimas consequências de um fato. Qual é o fato? Deus não existe. Ora, se Deus não existe, a vida é náusea, a vida é insensata, a vida é angústia, a vida é vazio. Ou seja, se o dinheiro não existe em lugar nenhum, não adianta eu ficar esperando ter. Entendeu? Se ninguém tem o dinheiro, né, o Carlos não vai ter, o Felipe não vai ter e eu não vou ter, porque eu estou esperando que alguém me traga esse dinheiro para cá. Então, a vida, infelizmente, vai ser insensata. Deus não existe. Logo, a vida é absurda. E qual é a solução que Sartre vê para isso? Ele simplesmente diz o seguinte: olha, se Deus não existe, a vida é insensata, só existe uma forma autêntica de realmente eu viver. É o caminhar para a morte com minhas próprias pernas. Isso quer dizer suicídio. E aí se tornou moda, né? Na sociedade nihilista da década de 60 e de 70, a moda era todo mundo subir na Torre Eiffel para se jogar de lá de cima. Suicídio. A vida é absurda. Só que o esperto do Sartre não fez isso, né? Ele não se matou. Todo mundo se matou. Ele aconselhou todo mundo: suicídio, vamos lá, gente, se mata, que beleza. Porque a vida é insensata, mas ele não fez isso. Vejam, nós precisamos entender o seguinte: realmente, ele tem razão.
Se Deus não existe, a vida é absurda. Mas a pergunta é, Deus não existe mesmo? Não é? Ou seja, será que o ser humano é o único animal defeituoso? Ou seja, os animais, quando eles têm sede, é porque existe água em algum lugar. Pode ser que ele não alcance a água, mas é porque existe a água em algum lugar. Quando eles desejam, anelam, querem alguma coisa, existe uma resposta para aquela fome, para aquela sede, para aquele afã sexual, sei lá o que, do animal. Mas o ser humano é um animal defeituoso. Por quê? Porque você dá comida, bebida, casa, dinheiro, sexo, tudo, e o cara não está satisfeito. Nada satisfaz. E por que que não satisfaz? Porque nós não fomos feitos para este mundo. Nós não somos só um animal, não é? Nós somos um composto espiritual e material, nós somos alma e corpo, e a nossa alma, ela tem um desejo infinito, insaciável. Mas este desejo da alma corresponde a algo que existe. E este algo que existe é Deus. Por isso Santo Agostinho nos diz, no início do seu famoso livro das Confissões, Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Então, existe algo básico, fundamental para a sua vida espiritual que você precisa colocar com firmeza desde já. Eu fui feito para Deus. E isso aqui também é uma consequência lógica. Veja, se existe Deus, eu não me pertenço. Ou seja, Deus não é uma ideia tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Não. Deus é uma realidade que muda completamente a minha existência. Se existe um Deus, eu não sou para mim, eu sou para Ele. Se existe um Deus, Ele é o sentido de tudo o que eu faço. Ou seja, cada ato, cada fase da minha vida encontra um sentido se estiver, pelo menos, não é, remotamente direcionado para esta realidade última que é Deus. E, portanto, aquilo que não está em sintonia com isso será insensato. Vejam, aqui está o problema vocacional de muitas pessoas. Ou seja, as pessoas querem encontrar o seu estado de vida sem encontrar a sua identidade básica, ontológica, fundamental. As pessoas querem, por exemplo, o fulano quer ser padre, mas não quer ser para Deus. Ou seja, ele quer ser padre porque ele quer fazer um belíssimo salão paroquial, porque ele quer que a igreja dele esteja cheia, ou então porque ele quer ter um site, padrepaulricardo.org, quer que esse site esteja cheio de alunos, e quer ser famoso, ou então ele quer gravar um CD, quer ser cantor, quer ser aquilo, quer dizer, ele quer ser padre por milhares de razões pequeninas que, cortadas de Deus, tornam o sacerdócio absolutamente insensato. A crise vocacional de muitas pessoas se resume simplesmente nisso. O sujeito entra no seminário e ele pensa, nossa, quando eu for padre, eu vou poder celebrar, sei lá, eu vou celebrar missa tridentina e eu vou usar a casula romana e aí eu vou colocar um barrete na minha cabeça e aí depois que ele obtém tudo isso, acabou. Por quê? Porque a pessoa não está vivendo a realidade espiritual tal qual ela realmente é. Ou seja, a vida tem um sentido que está fora dela, não é? Então, é importante isso. É importante nós nos darmos conta dessa realidade. Que você precisa centrar
colocar realmente o centro da sua vida naquela vocação que você já tem. E, portanto, a vocação para a bem-aventurança eterna, para a felicidade eterna, é algo que realmente ordena todas as coisas. E muitas vezes você não está achando a sua vocação específica, ou a sua vocação específica não está resolvendo a sua ansiedade porque você tem uma visão de vida completamente absurda. Você acha que essa vida tem sentido nela mesma, mas ela não tem. Nós estamos aqui de passagem. Se você não medita todos os dias a respeito da sua morte, se você não coloca todos os atos da sua vida sub specie eternitatis, ou seja, debaixo deste olhar da eternidade, as coisas não vão ter sentido. E aí não vão ter sentido. E aí as agruras da vida, as dificuldades, as cruzes, as preocupações vão ser cada vez mais pesadas, vão ser cada vez mais terríveis. Por quê? Porque tudo vai ser insensato. Existe um famoso psicólogo, Viktor Frankl, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele foi aluno de Freud e durante a Segunda Guerra Mundial esteve num campo de concentração. O Viktor Frankl ele pesquisou um pouco e estudou esses autores, filósofos, existencialistas, um pouco nihilistas, voluntaristas, e ele viu certas coisas, por exemplo, em Nietzsche, que é um ateu, mas que era um homem que conseguia observar bem o ser humano. E uma das frases que o Viktor Frankl sempre cita é o seguinte, que o homem suporta qualquer como, desde que ele tenha um porquê. Não interessa como você está vivendo, assim, no sentido de a sua vida pode ser mais prazerosa ou menos prazerosa, mais sucedida ou menos bem sucedida. Mas se você tem um porquê, se você tem clara a finalidade daquilo que você está fazendo, então as coisas ficam bem mais leves. Isso é uma observação de um ateu. Viktor Frankl, na sua psicologia, vê que o porquê e a finalidade da vida é geradora de saúde. E ao chegar a essa conclusão, nós vemos aí que ateus podem contribuir, um psicólogo judeu pode enxergar, e, na verdade, estão somente dizendo aquilo que a própria Suma Teológica e a sabedoria antiga, já desde Aristóteles, né, já havia encontrado. A finalidade última não pode estar aqui. Se você quer a sua vocação, se você quer encontrar o seu estado de vida, encontre antes solidamente a sua identidade baseada na sua finalidade última. Você foi feito para Deus e a sua razão de ser e de viver aqui nessa terra tem que estar centrada nessa finalidade.